Entrevista ao nosso Ranier Bragon, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a possível instauração de uma CPMI do Banco Master. Vamos ver. O presidente Lula ter falado num discurso lá no Supremo de que está investigando o andar de cima, a base governista aqui, ela vai ser instada a apoiar essa CPI? Acredito que os deputados do PT, de outros partidos, já estão assinando as CPIs e já estão se posicionando a favor. Eu não acho que o Executivo tenha que interferir na definição se monta ou não monta. Cabe aos parlamentares, deputados e senadores escolherem qual é o melhor caminho. O Executivo já escolheu qual o caminho, que é da apuração de responsabilidades, repito, administrativas através do Banco Central e policiais investigativas através da Polícia Federal. Acho que cada poder, e o discurso do presidente do Congresso hoje foi nesse sentido. Cada poder tem sua tarefa, tem suas atribuições e é importante que cada poder fique no estreito limite do que é o seu papel. Então, o papel do Executivo tem instrumentos de apuração, de investigações administrativas e policiais, e já está fazendo. O Congresso também tem suas ferramentas e poderá escolher ou não, mas cabe ao parlamentar, seja ele deputado ou senador, optar. Não acho que cabe ao Executivo se intrometer dentro das decisões do Legislativo. A principal pauta do governo aqui é a 6x1? Eu diria que, além da 6x1, tem um clamor da sociedade sobre as questões vinculadas à segurança pública. Nós temos uma PEC aqui tramitando, temos leis ordinárias aqui tramitando, e acho que é importante, a sociedade espera que o Congresso possa atualizar a legislação sobre segurança pública. É preciso dar mais ferramentas às diversas instâncias, sejam elas de investigação policial, estaduais, federais. Vamos falar com quem fez a entrevista, Ranier Bragon, de novo. Ele já tinha dado um gostinho da entrevista aqui para nós. Ranier, a gente agradece o ministro muito a entrevista, mas vamos traduzir ela, trazer um pouquinho da análise política dela. O ministro Rui Costa diz ali, olha, a gente precisa respeitar a harmonia entre os poderes, não faz sentido o governo batalhar ou não pela instalação de uma CPMI, mas a gente sabe que na prática não funciona tão assim, né? Governos geralmente não gostam de CPMIs, porque atrapalha o funcionamento ali das coisas, o envio de projetos, mas eventualmente eles vão contra ou a favor de determinados assuntos conforme o interesse ali daquele governo de turno em relação a determinado tema. O que você sentiu da resposta que foi dada por Rui Costa? Olha, nós já estamos fazendo a nossa parte aqui via Polícia Federal, deixa o Congresso lidar com isso. Olha, Raquel, é exatamente isso. É um discurso padrão que é usado principalmente por governos, não só do PT, não só do presidente Lula, para ser contra uma CPI ou uma CPMI. Porque geralmente esse tipo de investigação pelo Congresso, ela envolve um componente político muito acentuado. Esse componente político, em tese, ele respinga muito no governo. O governo adotou essa mesma posição que o Rui Costa falou aqui agora com a gente, também na CPMI do INSS. O mesmo argumento, disse que o caso já estava sendo investigado por CGU, por Polícia Federal, pelos órgãos competentes, e que uma CPI poderia inclusive atrapalhar essa investigação dos órgãos, entre aspas, chamados técnicos. Então, o ministro Rui Costa, ele obviamente não se declara contra uma CPI, uma CPMI, porque é uma declaração que poderia soar até antipopular nesse momento, devido ao escândalo, à dimensão desse caso. Mas ele saca da cartola do bolso ali esse argumento que é defendido aí por muita gente quando não quer uma CPI, quando quer ser contra a CPI. E como a gente falou mais cedo, essa também é uma posição que a gente vem notando aqui da cúpula do Congresso, dos principais partidos políticos aqui que têm o controle das principais cadeiras de Câmara e de Senado. Então é um caso, Raquel, que vai vir para o Congresso
Congresso, obviamente, mas por hora a principal probabilidade é que ele venha por linhas tortas, por linhas indiretas. Por exemplo, na CPMI do INSS ou em uma outra CPI que está em funcionamento no Senado, que é a CPI para investigar organizações criminosas. E também por meio do debate político que ocorre aqui cotidianamente, tanto na Câmara quanto no Senado, Raquel. Ranier, mas esse caso do Master, ele até pouco tempo atrás, ele era um caso que se dizia muito que ele poderia atingir muito o centrão. Daniel Vorcaro, o banqueiro dono do Master, tem relações muito próximas com políticos importantes, líderes do centrão. Começou a chamar muita atenção a direita não está encampando esse caso da forma com que se esperaria, né? Ela fica ali muito presa no discurso pró-Jair Bolsonaro e não abraçou da forma como se esperava essa questão, mas o governo parecia relativamente blindado nesse assunto, né? A Polícia Federal estava indo para cima e com o aval do presidente Lula. Será que isso mudou depois que foi revelado aí nos últimos dias a reunião do presidente Lula com Daniel Vorcaro pelo portal Metrópolis? Olha, Raquel, parece assim clara duas movimentações. Em público, o discurso que o presidente Lula repetiu nesta segunda-feira, que o governo dele está investigando o andar de cima, e ele já havia mencionado o caso Master lá atrás, dizendo também que era um caso absurdo uma pessoa ter desviado 40, 50 bilhões aí de recursos. E então, no discurso, na prática, ali em frente às câmeras, a argumentação é de investigação. Nos bastidores, a gente não sente o mesmo empenho do governo para esse tipo de CPMI, até porque, como você bem pontuou, é um caso que ele perpassa ali direita, esquerda e centro. No caso da esquerda, por exemplo, um dos casos é o PT da Bahia, que é muito vinculado a um empresário, o ex-sócio do Daniel Vorcaro, o Guga Lima. Então, o próprio Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, ele reconheceu ter sido, por exemplo, a pessoa que indicou o Daniel Vorcaro o escritório de advocacia do ex-ministro, né, da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Então, é um caso que tem um potencial muito grande de desgaste político, inclusive para o governo. Daí pode ser uma explicação esse fato de a atitude dos bastidores ela diferenciar um pouco das palavras, dos discursos feitos em cima dos palanques. Por todos os campos políticos, né?